Assim está escrito: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos ler em uma única só voz o versículo de número 16, irmãos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças e orarmos mais uma vez. Senhor Santo e Eterno Deus, em Tua presença aqui estamos reunidos como Sua igreja, com um coração alegre, Deus, por podermos assim desfrutarmos do privilégio que é poder cultuar a Ti, Senhor. O privilégio agora que é de ouvir a Sua santa palavra, Deus. Palavra esta que revela quem és Tu, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é imutável, perfeito, completo, pleno, não carece de nada, Deus, mas propôs em si mesmo, por meio de Cristo Jesus, amar um povo e por meio do precioso sangue de Cristo, redimi-lo, para que esse povo dê muito fruto, como acabamos aqui de ler, e que esses frutos redundem para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Que possamos descansar nas verdades da sua palavra sempre, Deus. Que ela possa sempre ser um bálsamo para as nossas vidas. Que nós possamos sempre nos deleitar em saber, não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor quem nos escolheu, Deus. E por isso aqui estamos essa noite, que o Senhor propôs derramar a sua maravilhosa graça em nossas vidas. E nos amou e nos predestinou para a salvação antes da fundação deste mundo, Senhor. Sou falho, sou fraco. E peço a Deus a sua misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor me conduza, me guie por meio do seu Espírito Santo, para dizer a Deus todas as palavras de acordo com a Sagrada Escritura, Senhor. Abra o nosso entendimento, prepara o nosso coração, para que nós possamos guardar a sua palavra, ó Deus. E que o teu Santo Espírito, assim, sempre nos dê gozo e alegria e força, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, até o seu regresso, até o dia em que o Senhor há de vir nos buscar, Deus.
Nós oramos e te agradecemos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Uma passagem que eu acredito que os irmãos já conhecem. Eu acho interessante a visão que o nosso irmão Eliseu tem, de que a gente não vem aqui ensinar nada novo para o cristão, para o crente, né? Sem relembrar de algumas verdades. O que a gente vai ver aqui essa noite, irmãos, não é nada novo, mas vamos relembrar algumas coisas, algumas verdades que já aprendemos, para que com essas verdades nós possamos sempre ser fortalecidos pelo Senhor, para que possamos sempre obedecer a sua palavra, que tenhamos a cada dia um novo ânimo, para que possamos perseverar nos teus santos caminhos até que Ele venha. Amém? Cristo nos diz aqui, reporta aos seus discípulos, aos apóstolos, Ele diz várias verdades aqui que nós podemos aprender, que serve para a nossa edificação. Ele diz que Ele é a videira verdadeira. Ele diz algo que eu acho muito interessante e que nós não podemos desprezar, é que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada, irmãos. O cristão, ele tem que ter isso em mente. Não havia nada de bom nas nossas vidas. E se existe alguma virtude, alguma bondade, é pelos méritos de Cristo. Porque Ele derramou a sua graça em nossas vidas. Porque Ele propôs em si mesmo a nos amar. Como escreveu João, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Mas de todos esses versículos que a gente leu aqui, eu gostaria que nós refletíssemos sobre algo que Cristo afirmou no versículo de número 16. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. De conhecimento de todos que o Senhor tem um povo eleito, povo qual Ele escolheu, para que o sangue de Cristo redimisse esse povo. E eu acho maravilhoso esse versículo que reafirma essa escolha, não de nós com Cristo, mas de Cristo por cada um de nós. Como disse o nosso irmão Cílio no começo do culto, se aqui estamos essa noite, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos trouxe aqui, e não pelos nossos próprios esforços ou méritos. Eu gostaria que nós pensássemos o que tem sido, no primeiro momento, o que tem sido pregado por aí afora. Se em se direcionar a muitas pessoas hoje e perguntar para elas: você é crente? Ou você é cristão? Ou comumente, como diz a maioria das pessoas, você é evangélico? Moda, né? Hoje o cristão, infelizmente, não é tratado como, não é reconhecido como cristão, mas sim como evangélico. E muitas pessoas vão nos afirmar dizendo: claro que eu sou evangélico, eu sou cristão. Se você perguntar por quê? Por que você é evangélico? Por que você é cristão? Por que você se considera um crente? Por que você é salvo? A maioria das pessoas vão afirmar: porque há um tempo eu aceitei Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós não temos ouvido respostas simplórias iguais a essa? Eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus. E como, eu não sei os irmãos, mas eu me sinto um pouco desconfortável quando a pessoa diz que ela é salva ou ela é crente porque ela aceitou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. É uma resposta muito simplória. Não sei se os irmãos compartilham da mesma ideia. O problema, irmãos, não é que as pessoas respondem, essa resposta está plenamente errada, mas o quanto é se deixado de lado quando afirma que você é salvo ou você é crente porque você aceitou a Jesus em um dia.
Hoje eu vou tomar bastante água. Geralmente quando eu tomo água, minha esposa ou a irmã Milena fica rindo de mim ali no fundo. Mas está bem quente. E as pessoas chegam a essa concepção, irmãos, de que elas são crentes porque elas aceitaram a Cristo, devido ao modelo de evangelização que é adotado nos dias. A gente vê que a preocupação hoje das denominações é que as igrejas estejam abarrotadas e lotadas, independente dos métodos que sejam adotados para trazer esse povo. Então nós podemos dizer que hoje o meio evangélico é o meio de produzir cristãos em série, em massa. É como se fosse uma indústria. O objetivo é números. E a maioria das vezes nós sabemos que os métodos e as maneiras utilizadas são antibíblicas. Então as pessoas hoje ditas evangélicas, a maioria elas expressam, irmãos, a sua fé de uma maneira que dá a ideia que se tornar crente em Cristo ou cristão fosse algo que dependesse meramente dos seus próprios esforços e méritos. Por exemplo, hoje comumente a gente vê as pregações por aí afora, é mais ou menos assim. Tudo que era necessário para a sua salvação, Deus já fez. O próximo passo agora só depende de você, irmão Eliseu. Aquela decisão para que você seja salvo depende de você. Você tem que aceitar a Cristo para que você seja salvo. Ir para o céu ou para o inferno depende da sua escolha. E eu penso no que Jesus disse no versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. As mensagens que são pregadas por aí afora, muitas vezes, não tem nada relacionado com remissão, justificação, arrependimento. E ao final das mensagens, que não tem nada a ver, não se pregou sobre a necessidade de arrependimento, não se mencionou o que Cristo fez na cruz do Calvário. Muitas pessoas clamam e digam: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e será salvo. Aceite a Jesus como seu único Salvador da sua vida e você será livre do inferno. Colocando a evidência inteiramente na responsabilidade do homem, não que o homem não seja responsável pelos seus atos, e desprezando totalmente esse tipo de mensagem, a soberania de Deus, o plano e o propósito de Deus. Nós podemos dizer que, ao longo dos séculos, o antropocentrismo ele vem tomando conta das igrejas, onde o homem tem que estar no centro. Aí a gente passa a entender por que muitas denominações passam a adotar outros meios e métodos para falar de Cristo, quando a palavra deixa de ser suficiente. E o interessante é que satisfaça o ego dos homens, massageie o ego dos homens, para que eles estejam dentro da igreja. Muitas vezes a preocupação, eu digo a maioria, não é a verdadeira conversão, a verdadeira salvação, ou o verdadeiro Cristo não tem sido pregado. O interesse muitas vezes é o dinheiro. Então, a mensagem que é pregada hoje coloca como se Deus ele devesse girar em torno do homem. É aquilo que o irmão Sidney disse no início do culto. Não é que imagine se a gente fosse pedir tudo que a gente pedisse, Deus fosse nos conceder. Mas é o que é pregado aí, irmãos. Parece que tiraram de Deus a sua majestade, tiraram ele do seu trono, e quem está sentado ali hoje são os homens. É aqui que nós encontramos a causa desse grande erro em que
se coloca-se a evidência da salvação sobre a responsabilidade humana. É a maneira que o Evangelho tem sido pregado hoje. É a maneira que Cristo tem sido anunciado. Prega-se às pessoas hoje, irmãos, um Evangelho incompleto. Um Evangelho insosso, ralo. Se nós formos pensar o tipo de Cristo que tem sido anunciado aí, dá a entender que anunciam um Jesus que morreu na cruz, mas ele tenta a todo custo convencer os homens para que os homens o aceitem. Ou muitas vezes é pregado assim, uma maneira de tentar induzir o homem a ir a Cristo, não por meio da pregação do Evangelho, da verdadeira palavra, mas diz que Jesus é impotente, é incapaz. Diz que Jesus precisa de você, Sidney. Então você tem que aceitá-lo. Ele deseja usá-lo, mas você tem que deixar. Esse tipo de mensagem, irmãos, leva o homem a crer que está ao seu alcance salvar-se pelo simples ato de aceitar a Jesus. Ou de levantar a mão, vir até a frente, repetir uma oração: ó, aceitei Jesus, eu sou salvo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Eu sou crente porque eu aceitei Jesus. O que acontece é que as pessoas consideram que o Evangelho, o que está aqui registrado nas Sagradas Escrituras, é ineficaz para o seu propósito. Quando, na verdade, Deus foi perfeito até nisso. Tudo aquilo que está contido aqui é eficaz para o propósito de Deus alcançar os homens. Se nós formos até Hebreus, capítulo 4, página 1308, versículo 12, Hebreus 4, 12. Amém? Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se Deus assim afirma que a sua palavra é eficaz, a gente vê que realmente Deus não é o centro, Cristo não é o cabeça de muitas igrejas. Porque senão eles levariam isso em conta. Pregariam apenas o que aqui está escrito. Que o próprio Deus afirma que a sua palavra é eficaz. Para aquilo que ele a destinou, ela é eficaz e ela vai alcançar os seus objetivos e os seus meios, a qual Deus determinou. Pensando no Evangelho como a vida de Cristo, está desfacelado nos nossos dias, nós paramos para pensar se é Cristo que se anuncia quando anunciamos o Evangelho, por aquilo que acontece na maioria do meio dito evangélico hoje. Cristo tem sido anunciado por partes. É um Cristo desfacelado, nós podemos dizer assim. Prega-se que Cristo morreu na cruz para salvar, mas não se prega o real motivo que o fez ir até aquela cruz. Hoje pela manhã a gente comentou algo sobre isso. O que levou a Cristo até aquela cruz
foi o propósito de Deus salvar os pecadores, os seus eleitos, os seus escolhidos. Eu fico pensando, voltando a João, quando é colocada a evidência na responsabilidade do homem, dizendo que o homem, para ser salvo, ele tem que aceitar a Cristo. Se ele aceitar a Cristo, ele vai ser salvo. Desprezando toda a soberania de Deus. Eu fico pensando naquilo que a gente leu no versículo 16. Será que o homem por si só ele tem alguma capacidade de aceitar a Cristo? Escolher a Cristo? Quando no versículo 16 Cristo volta aos seus discípulos e diz assim: não me escolhestes vós a mim. Porém, todavia, mas eu os escolhi a vós. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é totalmente e essencialmente centralizado em Deus e não no homem. Tem um versículo que eu acredito que nós estamos careca de saber, me perdoe o irmão Eliseu, o irmão Azarias, que é Romanos 11:36. Vamos até lá. Romanos, capítulo 11, versículo 36, a página 1230. Pedir para o irmão Sidney se colocar em pé e ler para nós, por favor. Porque Deus, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Obrigado. Porque eu digo que nós estamos careca de saber. Eu acredito que os que aqui estão presentes já leram esse versículo. Acredito que não foi uma ou duas vezes, não. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por isso que eu digo que o Evangelho de Jesus Cristo ele está centrado essencialmente em Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus, no decreto de Deus, e não no homem. Deus nos criou não porque havia uma necessidade nele mesmo, como muitos pregam aí. Ouve-se falar que Deus criou a terra, colocou ali o homem e deixou a mercê do homem, como se Deus não direcionasse as coisas. Mas não é isso que a Sagrada Escritura ensina e afirma. Ele criou não porque havia uma necessidade nele, porque Deus é pleno, completo. Ele criou para que a sua criação manifestasse a sua glória. Então nós partimos do princípio de que o Evangelho de Cristo está centrado essencialmente em Deus, no ser de Deus, na sua vontade soberana. Porém, nós também sabemos que Deus criou o jardim e é de conhecimento de todos nós e o pecado adentrou, foi introduzido por meio da desobediência de Adão e Eva. E como semente de Adão, todos nós herdamos a sua natureza corrompida. Nós estamos em Romanos 11, vamos voltar ao capítulo 5. Versículo 12. Amém? Romanos 5, 12. Página 1223. Está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos,
os homens. Por isso que todos pecaram. E por essa condição que herdamos de Adão, nós nos encontrávamos, antes de Cristo, separados de Deus. Como diz o próprio Paulo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, herdamos uma natureza corrompida, essa condição separa de Deus, só que lembremos que o verdadeiro evangelho está centrado em Deus, em quem Ele é. E esse Deus é um Deus santo, é um Deus justo. E a sua santidade e a sua justiça requerem que os pecadores sejam punidos. Como o profeta Ezequiel anunciou, a alma que pecar, essa morrerá. Condenados, essa é a condição de todo homem. E no estado de pecado, de morto, espiritualmente, como afirma Paulo, escrevendo aos Efésios, o Senhor Deus nos vivificou enquanto nós estávamos mortos, nós não somos capazes de pagar pelos nossos próprios pecados, nós não somos capazes de transformar a nossa própria natureza, nem tampouco fazer as pazes com Deus. De uma certa forma, irmãos, nós podemos chegar à conclusão de que nós, antes de Cristo, que todo homem antes de Cristo, ele é inaceitável a Deus. E a única esperança que existe para um pecador perdido é que alguém maior e mais poderoso do que ele possa fazer aquilo que ele não consiga fazer. É necessário que alguém o torne o homem aceitável aos olhos de Deus. E pergunto, nessa condição, pode o homem aceitar a Jesus? Mas como se prega aí afora, não é o homem que aceita Cristo? Aí nos leva a uma segunda pergunta, irmãos. Quem pode pagar totalmente pelos nossos pecados? Quem pode ter uma vida perfeita ou viver perfeitamente sem nenhum pecado? E merecer, pelos miseráveis pecadores, o favor de Deus? Quem pode nos fazer aceitáveis diante de Deus? Essa resposta é fácil, irmãos. Somente o próprio Deus pode fazer isso por nós. Embora ele não seja obrigado a tornar ninguém aceitável, a justificar ninguém, a redimir ninguém. Deus somente, irmãos, pela sua graça e misericórdia, tem feito os pecadores aceitáveis a ele. João 15,16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Como Deus tem feito isso? Tornar homens que eram reprováveis, injustos, tornar homens aceitáveis a Ele mesmo. Deus o fez por meio de Cristo Jesus. De modo que os pecadores, inaceitáveis, injustos, miseráveis, são salvos, redimidos, justificados por Deus. Porém, os padrões da justiça de Deus, da sua santidade, não foram quebrados. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Um Deus santo e justo requer que os homens sejam condenados.
e por meio de Cristo. Como que Deus fez isso nas nossas vidas? Romanos capítulo 3. Será que Deus passou por cima da sua santidade ou da sua justiça? Romanos capítulo 3, do versículo 24 ao 26. Página 1221. Amém? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Falávamos um pouco sobre propiciação no estudo dos irmãos essa semana. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Com qual propósito e objetivo? Para a demonstração da sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus não deixou de ser imputada. Ela foi imputada sobre Cristo. Neste tempo presente, para que Ele, Deus, seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A gente passa a entender por que Deus enviou o seu Filho. Para que Ele satisfizesse a justiça, aplacasse a ira de Deus. Jesus Cristo, irmãos, então veio a esse mundo, se tornou homem, se humilhou na forma de homem, viveu uma vida de obediência ao Pai. Como o próprio Paulo relata lá em Filipenses capítulo 2, vamos até lá. Versículo 5 a 8, página 1278. Filipenses capítulo 2, pedir para o irmão Sidenier se colocar em pé e ler para nós, por favor. Filipenses 2, de 5 a 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez mesmo em uma divulgação, tomando forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Até 8? Até 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Amém. Obrigado. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Então Cristo se humilhou na forma de homem, viveu uma vida pura em obediência ao Pai, obediência essa que o levou à morte. Ele morreu a morte que os seus pecadores eleitos mereciam morrer. Satisfazendo assim, então, por completo todas as obrigações da lei. Aquilo que nós não conseguimos cumprir, ele cumpriu. E onde nós merecíamos padecer e morrer, ele padeceu e morreu. Então chegamos à conclusão de que em Cristo Jesus, os pecadores são declarados reconciliados, aceitos por Deus. Como está escrito lá em Efésios,
Vamos até lá, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Algumas pessoas, quando vão ensinar Efésios, pulam esses primeiros versículos aqui, né? A página 1271. Amém? Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Jesus Cristo, em Cristo Jesus, os pecadores foram declarados reconciliados, foram feitos agradáveis em Cristo. Agradáveis a quem? A Deus. Agora voltando onde nós iniciamos a leitura, em João 15,16. Pensa numa criatura que necessitava de um Salvador, era inimiga de Deus, era inaceitável diante de Deus, e que é declarado reconciliado, aceito por Deus, agradável a Deus, em Cristo. Como pode uma criatura dessa ter a capacidade de aceitar a Jesus sem a intervenção divina? Pode afirmar, eu sou cristão, ou eu sou crente, eu sou salvo, porque eu aceitei Jesus. Se nós formos pensar nessa questão de quem aceita quem, nós podemos afirmar, e a palavra de Deus nos dá respaldo, de que aceitar, sobretudo, é uma dádiva de Deus. É um privilégio que cabe a Deus. Jonas 2,9. Do Senhor vem a salvação. Dele vem a salvação. A salvação, então, é um ato inteiramente que vem de Deus. A conversão de um homem é uma iniciativa que parte de Deus. Nós podemos dizer que é a intervenção de Deus em um caso que não havia esperança alguma. Isso torna Deus entronizado e coloca o homem no seu devido lugar. Na graça, irmãos, a ênfase não está e nunca estará em quem a recebe, mas sim no seu doador. Jonas 2,9, do Senhor vem a salvação. Então, a ênfase da graça está no próprio Deus. Não em quem a recebe, em quem a doa. Aí as pessoas podem perguntar, mas e a minha decisão? Nosso pastor fala algo que é muito interessante. Ele fala assim, o homem ele quer ganhar muitas coisas de graça, menos a salvação. Na salvação, ele quer ter alguma parcela de responsabilidade ou de contribuição. E se existe alguma coisa que o homem contribuiu na salvação, foi só pecar. As pessoas podem perguntar, mas se é o Senhor quem me escolhe, não eu que o aceito, onde está a minha decisão? Eu não preciso fazer alguma coisa? Eu não precisava, ao menos, ter que decidir e desejar ser salvo? Quando você
prega que a salvação é inteiramente pela graça, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitos homens ciscam e se esperneiam porque eles acham que eles têm que fazer alguma coisa. Não, mas fui eu quem fui lá e aceitei Jesus. Outro dia eu conversava com um borracheiro, a gente falava da maldade do homem, e que devido à sua maldade, o seu pecado, o homem só sofre. Aí, falando um pouco acerca da graça, da misericórdia de Deus, dizer que Deus iria fazer a obra na vida daquele homem, se o homem assim o permitisse. Ou se o homem quisesse, desejasse. Que graça é essa? É quando nós perguntamos a questão da nossa decisão, é claro que nós temos responsabilidade. O problema reside na natureza, na nossa natureza, antes de conhecer a Cristo. Ao ser convertido, regenerado, aí sim o homem passa a desejar a Cristo. E passa a ter capacidade de escolher. Antes, não. E tudo é obra da graça de Deus nas nossas vidas. Eu não reconhecia Cristo como meu Senhor e Salvador pelos meus próprios méritos e esforços. A graça dele atuou em minha vida. Filipenses capítulo 2. Versículo 13, página 1278. Amém? Está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando a gente prega sobre eleição e predestinação, salvação, para a salvação, as pessoas vão argumentar: ah, mas então quer dizer que Deus ele vai ultrajar a vontade do homem? Eu não sei se algum irmão já ouviu isso. Quer dizer que Deus, o homem é uma mera marionete, Deus ele vai obrigar o homem, já ouviu isso, Maed? Deus vai obrigar o homem a aceitá-lo, a escolhido. Como a gente está careca de saber, irmãos. Sem a intervenção de Deus, nós não temos a capacidade. A incapacidade do homem entender o plano de salvação está na sua natureza decaída e pecaminosa. Deus ele não vai salvar um homem contra o seu desejo. O problema é que o desejo do homem está inclinado ao pecado, devido à sua natureza que foi herdada de Adão. Ele primeiro torna o homem desejoso. Ele trabalha e converte a natureza do homem, aquela natureza que era morta, incapacitada de reconhecer a Cristo. Quando Deus derrama a sua graça, os irmãos se lembram de Paulo? Paulo, quando ele saiu de Jerusalém e foi a caminho de Damasco, o Saulo, o desejo dele era fazer o quê? Prender os cristãos. Mas a caminho de Damasco, algo aconteceu ali. Deus propôs a si mesmo derramar a sua graça e transformar a vida daquele homem. Aquele homem que saiu de Jerusalém a caminho de Damasco, desejando prender e matar os cristãos, antes de chegar a Damasco, ele era um outro homem que desejava fazer a vontade de Deus. Lembram que quando Cristo se revelou a ele, qual foi o primeiro desejo dele? De um novo homem em Cristo, uma nova criatura?
ele se reporta a Cristo e pergunta: que queres que eu faça, Senhor? Se Deus não tivesse intervido na vida de Paulo, ele por si só teria a capacidade de reconhecê-lo como seu Salvador? Ou desejar segui-lo e fazer a vontade de Cristo? Não sei se os irmãos viram essa semana no grupo dos homens, o pastor colocou uma tirinha lá da narração da conversão de Saulo, segundo os arminianos. Saulo ao chão e Jesus pregando assim: olha, Saulo, eu morri por você lá na cruz, você quer me aceitar? Foi assim que aconteceu lá em Atos 9? Tal desejo de ir a Cristo, o ato de se arrepender e confiar plenamente no que Cristo fez na cruz do Calvário, esse desejo não é natural ao homem. Lembra que Paulo escreve aos Coríntios? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque essa natureza está morta, corrompida. O que acontece é que a natureza corrompida do homem é transformada, regenerada. Deus, pela sua vontade soberana, torna o homem apto a desejar a Cristo, a receber a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. As pessoas podem perguntar, mas então se é Deus quem escolheu o homem, não o homem que escolhe a Deus? Será que é isso que a palavra de Deus ensina? Quando nós olharmos alguns versículos que falam um pouco sobre a questão de receber, que é o ato de aceitar algo que lhe é dado ou oferecido, nós vamos entender um pouco disso. Salmos, de número 49. Página 651. Versículo de número 15. Salmos 49, 15. Amém? Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Lucas, capítulo 15. Página 1125. Os fariseus queixavam-se aqui de um ato de Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 2. Lê o 1 e o 2. Amém? E chegavam-se a ele quem? A Cristo, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este quem? Este Cristo recebe pecadores e come com eles. É os pecadores que recebiam a Cristo ou Cristo que recebia os pecadores? É claro que aqui era um ato literal. Mas pergunto, é o homem que tem a capacidade de aceitar a Cristo ou é Cristo quem o escolhe? Nós sabemos que nós éramos criaturas de Deus e em Cristo nós fomos adotados na família de Deus. E Deus ele é inteiramente ativo em adotar os seus filhos na sua família. Hebreus capítulo 12.
12:6, página 1317. Amém? Está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe o Filho. É o Senhor quem nos recebe. Para tanto ter sido recebido como filhos adotados por Ele, isso foi inteiramente possível somente pela graça de Deus. Nós somos feitos, irmãos, agradáveis, aceitáveis, para que Ele assim nos receba. Se o homem tem a capacidade de dizer eu amo a Deus, é porque primeiro Deus o amou. Como João escreveu lá em 1 João capítulo 4:19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Voltando a João 15, se você, meu irmão, escolheu a Deus, é apenas porque Ele te escolheu antes. João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós. Na verdade, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele venha nos aceitar, não que nós o aceitemos. Eu não sei, o pastor diz algo que é muito interessante. Às vezes a gente canta alguns, o irmão Cito também fala, alguns hinos, e a gente não presta atenção naquilo que nós estamos louvando a Deus. No hino de número 270 do cantor cristão, nós louvamos a Deus assim: Jesus, Senhor, me achego a Ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O Teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Aceita um pecador. O homem por si só não tem a capacidade de aceitar a Cristo, irmãos. Muito pelo contrário, quando nós damos conta de que somos miseráveis pecadores, que merecemos a ira de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos achegar humilde diante de Deus e pedir para que Ele tenha misericórdia e aceite-nos, que Ele venha nos aceitar, porque somos um pecador. Aí o estribilho diz: eu venho como estou, eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu tenho mais alguns minutinhos. Gostaria de dividir com os irmãos algo que Spurgeon escreveu, quando ele diz sobre essa questão do homem ir até Cristo. Ele ir até Jesus. Ele escreveu assim: quando eu estava chegando a Cristo, eu pensei que estivesse o fazendo por mim próprio, os meus próprios méritos e esforços. E mesmo que eu procurei zelosamente ao Senhor, eu não fazia ideia que o Senhor me procurava. Eu não penso que o recém-convertido esteja primeiramente ciente disso. Eu posso fazer um retrospecto daquele dia e daquela hora em que eu recebi estas verdades em minha alma pela primeira vez. Quando elas foram queimadas em meu coração, como John Bunyan diz, como se fosse ferro em brasa. E posso relembrar de como me senti crescido subitamente de um bebê a um homem. Que eu fiz um progresso no conhecimento das Escrituras, através do descobrimento, de uma vez por todas, deste entendimento da verdade de Deus,
numa noite da semana, quando estava sentado na casa de Deus, eu não estava pensando muito no sermão do pregador, pois eu não acreditei nele. Um pensamento me atingiu. Como você se tornou um cristão? Eu procurei o Senhor. Mas como você veio a buscar o Senhor? Por um instante a verdade veio em minha mente. Eu não procuraria, a menos que tivesse existido alguma influência prévia sobre a minha mente, que me fizesse o procurar. Eu orei, pensei eu, mas não perguntei a mim mesmo, como vim a orar? E fui induzido a orar pela leitura das Escrituras. Como vim a ler as Escrituras? Eu as li, mas o que me fez as ler? Então, por um momento, eu vi que Deus estava por trás de tudo e que Ele era o autor de minha fé. E então, a plena doutrina da graça se abriu para mim. E desta doutrina eu não me afastei até este presente dia. E desejo fazer esta a minha confissão constante. Eu atribuo a minha mudança completamente a Deus. Charles Haddon Spurgeon. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Se um dia o Senhor assim nos capacitou para reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, como relatou Spurgeon, foi porque Ele estava por trás de todas as coisas. Foi Ele quem propôs derramar a sua maravilhosa graça. Foi Ele quem converteu a minha velha natureza em uma nova natureza. Foi Ele quem me deu vida espiritual. Foi Ele quem me conduziu até Cristo, me tornando aceitável a Ele e capacitado, dotado para reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Mas eu gostaria que nós finalizássemos o versículo 16. Ele só não nos escolheu para a salvação. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Parece que nem nome nós tínhamos. Para que vades, por qual propósito Deus nos escolheu? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Cristo diz, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, seja permanente. O Senhor Jesus nos escolheu, nos nomeou, irmãos, para um propósito. Render-lhe a devida glória. Dando-lhe o quê? Frutos de obediência a Ele, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém?